Thaís Câmara, sou advogada especializada em Direito de Família, professora universitária. E a gente vai tratar hoje sobre os temas de direito de família, né, alguns temas relevantes do direito de família que, como guarda compartilhada, que é muito importante a gente saber os direitos, né, de ambos os pais numa relação conjugal. Também a questão da pensão alimentícia, né, os direitos do pai, da mãe e essas novas ações agora com o novo Código de Processo Civil sobre a execução, que mudou aí, né, execução de pensão alimentícia. Eu sou Marcelo Carneiro Vieira, defensor público, atualmente coordenador da área de família da capital. Estamos aqui com os colegas para a gente conversar sobre o direito de família, que é tão importante ser mais conhecido por nossa sociedade. Eu sou Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, procurador de Justiça, coordenador da área de família pelo Ministério Público de Minas Gerais. Acredito na importância desse tema porque ele é a parte do direito que diz respeito às pessoas. Então, o direito de família, ele cuida de pessoas. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! No programa de hoje, vamos discutir os conflitos familiares. Você sabe quais são os direitos e os deveres dos membros de famílias? Ou quais as mudanças da lei da pensão alimentícia? Será que penas mais duras aos pais que não pagam a pensão aos filhos? Será que essa é a solução? O Horizonte Debate está no ar. Doutor Bertoldo, na sua apresentação, eu concordo demais contigo. E vou dizer que o direito de família é um dos mais fascinantes, porque, além de tratar das pessoas, é o direito belo de se manter ordem e de trazer paz em momentos de conflito. Por que o direito de família é tão especial? Justamente porque ele envolve uma questão relativa ao sentimento, né? A discussão do sentimento que deve permanecer, né? Da solução do conflito em torno deste sentimento, da forma de superação das dificuldades que surgem em todo o núcleo familiar. Uhum. Thaís, por que é tão especial? Eu falo o seguinte, que as pessoas envolvem afeto, né? Quando a gente está se tratando, na verdade, a família, que muitas vezes é composta por um casamento, por um união estável, então, querendo ou não, vai trazer alguns conflitos. E o interessante, eu como advogada, é tentar resolver esses conflitos da melhor forma possível, né? Através do diálogo. Infelizmente, hoje, né, a gente tenta ao máximo fazer acordos, mas, infelizmente, quando falta o diálogo entre as partes, o processo não é possível, então entra a figura do judiciário ali para que o juiz decida o que as partes não conseguiram decidir. Mas eu acho que é muito envolvente, porque eu acho que é o ramo do direito mais próximo da gente. Né? Então, é sedutor ali. Doutor Marcelo, qual que é, na opinião do senhor, do dia a dia de fazer direito de família, a parte bela da história? É possível solucionar o conflito ali no tribunal? Olha, eu acho que, na totalidade, nenhuma sociedade vai conseguir solucionar todos os conflitos. Mas quando você vê o resgate do ser humano, num determinado processo, aquele tempo, chega aquela pessoa abatida, lá na defensoria onde é que eu trabalho, e com o correr do processo, no final, você vai vendo que aquele ser humano está melhor preparado para a vida, eu vejo que o nosso trabalho valeu a pena. Thaís, quais são as mudanças mais recentes? Nessa questão da própria lei, levar o nome do indivíduo ao sistema de proteção de crédito, o que aconteceu? Hoje a gente tem um novo Código de Processo Civil, que na parte de execução ele trouxe algumas mudanças para proteger mais, como se diz, a criança que deve receber a pensão alimentícia, mas não só a criança que a gente tem falando, né? A pessoa que vem a receber a pensão. Então, como se diz, a execução de alimentos ela está um pouco mais severa para o devedor. Isso é muito bom, de um certo modo, porque a pessoa numa pensão alimentícia precisa estar recebendo os alimentos de forma regular, porque os alimentos é aquela necessidade de forma imediata.
imediata. Aí, até na hora que você falou a questão da prisão, a prisão não é o ideal. Mas, infelizmente, a gente vê na prática da advocacia, é só quando o mandado de prisão está expedido que aquele pai, ele faz o depósito de uma pensão alimentícia. Então, talvez ele tenha que resgatar algumas questões da responsabilidade dele também como pai, como indivíduo. Ele tem que ser responsável por aquela família. Ele tem que conscientizar em relação a isso. E, às vezes, infelizmente, somente através de um processo de execução que ele vai tomar consciência, porque através de penhora, às vezes ele não tem nada a ser penhorado, então fica por isso mesmo. Então, a execução de uma pensão alimentícia ou pena de prisão é uma forma. Hoje, a questão também do nome do Serasa, né, é uma forma também como se diz, forçar um pouco esse pai a estar pagando a pensão, sob pena de o nome dele ele não conseguir nem comprar nada a crédito, por exemplo. Também, hoje é possível o pagamento, o desconto em folha de pagamento, sempre existiu desconto em folha de pagamento, aquele pai que recebe em folha, mas também agora com o novo Código de Processo Civil, a dívida que ele possui numa execução de alimentos pode também ser descontada em folha de pagamento, não ultrapassando 50% dos seus rendimentos. Sim. Doutor Marcelo, doutora Thaís, doutor Bertoldo, vamos pensar de forma muito prática para o telespectador, para a telespectadora, que está numa relação infeliz, muitas vezes vulnerável, e ela tem muito medo de se separar desse companheiro, porque esse companheiro, além de um certo âncora emocional, ele é definitivamente aquele sujeito que traz a comida para dentro de casa. Em quanto tempo que esse dispositivo pode funcionar? Em ela procurar a Defensoria Pública, ou ela procurar um advogado, ou uma universidade que tem o curso de Direito. Demora, doutor Bertoldo, quanto tempo para que isso aconteça? É célere o processo? A questão alimentícia é célere, porque a lei, que existe até desde 68, ela determina que o juiz recebendo o pedido, imediatamente ele deve fixar uma pensão provisória. Sim. Quer dizer, aquele mínimo que antes mesmo de qualquer discussão da prova, seja suficiente para atender emergencialmente a pessoa necessitada, seja o cônjuge, seja o filho, né? Então, a partir daí, tem essa fixação e depois é muito sério, porque a ação de alimentos é julgada numa única audiência, né? Então, é assim, o que a gente tem mesmo, o gargalo, às vezes, é da questão da execução, né? A execução quando a pessoa se nega a cumprir voluntariamente uma sentença e grande parte, né, só se vê compelida ao pagamento dos alimentos ao filho, aos alimentos devidos, sob pena de prisão civil. Realmente, quando o juiz decreta a prisão civil, a gente diz, né, quem afirmava que não tinha nada aparece com a quantia, né, e faz porque a lei é rígida, ela determina a prisão de 1 a 3 meses em regime fechado, né? Apenas afastado dos demais condenados para que não haja contaminação criminogênica que a gente fala, né? Mas o regime é fechado e infelizmente, né, muitas vezes, quando se trata de execução de alimentos, a decretação da prisão civil é o divisor de águas no sentido de obter esse pagamento. Agora, doutor Marcelo, como não chegar a esse ponto? Pois é, eu queria só fazer um comentário sobre o que o doutor Bertoldo falou. Quando aquele pai é empregado, é ótimo, a ação de alimentos funciona plenamente, porque vai um ofício do juiz, manda descontar no pagamento dele, é ótimo. Mas hoje, diante da nossa sociedade, do desemprego e tudo mais, né, é mais difícil, sim, receber a pensão. Até marcar uma audiência, pode levar até uns 6 meses para ter essa audiência. E eu falo assim, que às vezes não tem que esperar 3 meses para ajuizar uma ação de execução. No primeiro mês que o pai deixou de pagar a pensão, tem que acionar o advogado de forma imediata, né? Porque fala assim, você pode executar até 3 meses sob pena de prisão. Então, no primeiro mês já entra, porque o processo é um pouco demorado, que cita esse pai. Então, assim, não esperar completar 3 meses para procurar um advogado. Doutor Completar Marcelo, de forma doutora imediata. Thaís, doutor Bertoldo, até que ponto que a fragilidade dessa mulher e até que ponto que a resistência desse sujeito usa da necessidade ou não de pagar, da resistência ou não de pagar, para remeter aos conflitos que não foram resolvidos quando do término? Muitas vezes. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte, Zezé de Camargo e Luciano. O que a gente vê lá na Defensoria as pessoas mudam de endereço, aí dificulta que o oficial de justiça encontre eles. Aí o processo vai demorando, e aquele conflito familiar só vai se acirrando. Ou seja, não é só o não pagar, é não pagar para atingir
Isso. aquilo que na época do término não se resolveu. E nós temos hoje uma realidade também que o emprego mudou. As pessoas mudam de emprego constantemente. E nosso sistema jurídico ele não avançou no sentido de que aquela pessoa que está hoje empregada, se ela mudar, não vai descontar. O ofício não vai para aquela empresa. Então, aquela mãe tem que descobrir essa nova empresa que está trabalhando para poder pedir o juiz para mandar um documento para mandar descontar essa pensão. Aí, enquanto isso, ele não está pagando a pensão. Aí nós temos que executar, é o judiciário que vai ficando sobrecarregado de Como trabalho. avançar nessa conscientização desse pai? Pois é. Como avançar nisso? Deixa eu queria comentar um pouquinho e responder em seguida a sua pergunta. A questão é que, ressalvados os casos patológicos, né, toda resistência, às vezes, tem um fundo emocional. Então, aquela coisa do amar pelo avesso, né? Se eu não tenho o seu amor, então, pelo avesso, eu te faço sofrer para dizer que, né, sem a minha companhia, você está desamparada. É uma situação assim que a gente vê com muita frequência. Você não consegue perceber a razão da resistência, mas ela existe. Agora, qual é o caminho? O caminho é a gente fugir do processo adversarial. O Brasil tem 100 milhões de processos em andamento. Então, essa questão do enfrentamento em que o outro é a parte a ser vencida, que a gente chama de processo adversarial, esse sistema está se esgotando. E está surgindo um novo Código de Processo já atrás a questão da mediação familiar, ou seja, construir um tempo de escuta para que você possa romper aquele ressentimento, aquela mágoa e deixar que as partes, elas mesmas, construam uma solução. Se as partes constroem essa solução, você não vai ter mais dificuldade nenhuma em cumprimento de acordo algum. Fechado o primeiro bloco, Sim. avançamos nisso, inclusive para discutir a questão da guarda, Sim. a questão de levar ou não os meninos à escola, a escola para decidir, saúde. Tenho certeza, direito de família toca todo mundo. Tentaremos solucionar as suas dúvidas. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.